Onde você mora pode estar cheio de prédios falsos. Loucura, né? Eu já andei pelas ruas da minha cidade inúmeras vezes e nunca percebi. Mas nem tudo ao nosso redor é o que parece. Há um submundo secreto escondido por trás dessas fachadas familiares. Tá pronto para dar uma olhada? Você pode nunca mais ver o mundo da mesma maneira. Vamos descobrir por que a sua cidade pode estar cheia de prédios falsos. Prédios de ventilação. Você pode pensar que uma cidade tão lotada quanto Nova York não teria muito espaço para prédios falsos, mas esse já seria o seu primeiro erro. A George Lemon Street parece uma rua qualquer no Brooklyn, exceto que ela esconde um segredo muito sombrio. À primeira vista, a casa número 58 não se destaca de maneira óbvia. Tá, ela é um pouquinho mais vermelha que as outras casas vizinhas, mas quanto mais você olha, mais as coisas ficam estranhas. As janelas são totalmente escuras, então você não consegue ver o interior, e tem uma grande tampa de metal bloqueando o portão e a porta. E bom, digamos que seria difícil abri-la sozinho. Mas quando o sol se põe, as coisas ficam ainda mais esquisitas. Pedestres afirmam que no meio da noite você pode ouvir um zumbido misterioso vindo de dentro e uma luz laranja sinistra brilha ao redor da porta. Felizmente, essa não é a casa de algum vilão do Homem-Aranha tentando explodir Nova York. O número 58 da George Lemon Street é uma casa falsa. Quer dizer, ela é uma casa de verdade. Ou pelo menos era. Originalmente construída em 1847, foi adquirida pela Interborough Rapid Transit Company em 1908, que retirou e esvaziou o interior para criar um eixo de ventilação para o metrô. Ela também serve como saída de emergência para o extremo leste do túnel da George Lemon Street. Essa casa mantém o ar fresco circulando no metrô e oferece uma rota de escape para a tripulação e para os passageiros. Interessante, né? Então é algo completamente inofensivo. O zumbido provavelmente vem dos trens passando, e o brilho laranja pode ser facilmente uma luz de segurança. Supostamente o interior na verdade é bem sem graça, muito ferro estrutural de aparência industrial e não muita coisa além disso. Mas pelo que eu sei, ninguém fora do mundo ferroviário tem permissão para entrar nela. Talvez o interior sem graça seja só o que eles querem que a gente pense. Quem sabe, seja o que for, é muito curioso. Nova York não é o único lugar a esconder saídas de ventilação do metrô de maneiras criativas. Se você nunca esteve em Paris, bom, você tá perdendo. Mas alguns cidadãos atentos notaram algo peculiar em alguns desses prédios. Vê aí se você consegue perceber. Eu vou te dar uma dica. Se você olhar atentamente para as janelas, alguém literalmente as pintou na lateral do prédio. Esse é o número 29 da Rue Campois, e não é um prédio real. Quando o metrô de Paris estava sendo expandido no final dos anos 70, houve grandes problemas com ventilação. Aparentemente é algo desumano prender franceses num tubo pequeno que viaja em alta velocidade sem ar fresco. Quem diria? Mas a cidade não queria desfigurar os seus belos distritos com chaminés grandes e feias por toda parte. Então eles integraram os eixos de ventilação na arquitetura existente da cidade. Fachadas falsas como a da Rue Campois podem ser vistas por toda a cidade, mas ao contrário daqui, nem todas dependem de pintura para os seus truques. As janelas do número 145 da Rue Lafayette, por exemplo, são perfeitamente reais, mas dão para um edifício vazio que se passa por uma casa. E se você quer saber, eu acho que elas iam ficar melhores pintadas, mas nem todos esses edifícios falsos são tão inofensivos quanto querem que você acredite. Torre de Mentiras. Apenas uma curta viagem através do East River, saindo da George Lemon Street, se encontra outra falsidade de Nova York, mas essa é bem menos sutil. Localizado no número 33 da Thomas Street, o antigo prédio da AT&T Long Lines é uma presença imponente de 167 metros no horizonte de Nova York. Mas o que diferencia o número 33 da Thomas Street de qualquer outro prédio alto da cidade é a total ausência de janelas, e isso é bem suspeito. A história oficial diz que esse prédio é uma central telefônica ou de fios para conectar comunicações de longa distância. E eu não tô dizendo que ele não faça isso, mas tem algumas teorias bem malucas sobre o que mais acontece lá dentro dessas paredes escuras. Documentos vazados pelo renomado denunciante Edward Snowden e entrevistas com ex-funcionários da AT&T fornecem evidências convincentes de que o número 33 da Thomas Street serviu como um local de vigilância da Agência de Segurança Nacional com o codinome Titan Point. Peraí, é uma instalação
instalação secreta de espionagem, escondida à vista de todos. Não pode ser. Antes que você pense que eu tô exagerando, me escuta. A Agência de Segurança Nacional e a AT&T têm uma longa história de trabalho conjunto, e uma série de memorandos ultra secretos da agência sugerem que eles sequestraram as linhas telefônicas a partir de uma localização segura dentro do prédio. Lá eles interceptaram e coletaram ilegalmente informações sobre as comunicações privadas de cidadãos dos Estados Unidos por décadas. É coisa demais para uma simples central telefônica. Agora eu entendo por que eles não querem janelas. É para ninguém espiar os espiões. Agora, pode me chamar de louco se quiser, mas eu não tenho dúvidas de que essa suposta torre inocente de conexão telefônica foi em algum momento uma instalação secreta de espionagem. Mas tem algumas teorias tão absurdas que simplesmente eu não consigo aceitar. Algumas pessoas acham que não tem central telefônica nenhuma e que é só uma fachada para uma base secreta de espiões, que abriga agentes especializados em espionagem internacional. Há quem acredite que é um verdadeiro complexo no estilo MIB, cheio de alienígenas. Seja qual for a verdade por trás do número 33 da Thomas Street, certamente não é totalmente o que aparenta ser. Você viu aquele cara suspeito de sobretudo deixar cair essa carta com seu nome nela? Deixa eu ler aqui, ó. Tava dizendo: você acha que conhece o nosso segredo, mas não conhece. Para descobrir a verdade, clique nos botões de curtir e inscrever-se e aguarde novas instruções. Acho que é melhor obedecer, né? Mas voltando ao assunto. Lorota Londrina. Ao longo da arborizada rua de Lancaster Gardens, em Londres, você vai encontrar os números 23 e 24. Esse par de casas de 5 andares compartilha as mesmas varandas, colunas e características decorativas de todas as outras casas da rua, exceto por um detalhe importante. Os números 23 e 24 da Lancaster Garden têm apenas 1,5 metro de profundidade. E isso é só a fachada, espera até ver o que tem por trás. Na década de 1860, a cidade estava expandindo a ferrovia metropolitana e precisou cavar uma grande trincheira para fazer o túnel. Como as casas originais 23 e 24 estavam diretamente acima do novo caminho do túnel, elas não tiveram um final feliz. Mas depois que o túnel foi concluído, os moradores locais reclamaram que a enorme vala no seu lugar era um incômodo visual. Então essa fachada de concreto foi construída para se misturar ao restante da rua. E tá lá desde então. Se você for alto o suficiente, consegue espiar por cima do muro nos fundos e ver os trens passando ao longo das linhas District e Circle. Mas espertinhos ao longo dos anos decidiram que essa casa falsa é uma ótima oportunidade para um pouco de diversão. Na década de 1930, vigaristas venderam ingressos para um baile de caridade nesse endereço. Só que quando todos os convidados elegantes chegaram, descobriram que o lugar nem existia. Mais recentemente, o endereço foi usado para pedidos falsos de pizza. Bom, pelo menos o entregador ganhou almoço grátis. Eu espero. Lago Falso. Tudo que eu sempre quis foi um lugar que eu pudesse chamar de meu. E aqui nas Propriedades Fala Sério, entendemos que uma casa não é feita só de tijolos e cimento. Se trata das memórias que você cria e as pessoas com quem você compartilha. Por isso... Ah, não, quem é que esqueceu de colocar o lago? Tá, eu sei que isso foi bem idiota, mas algo não muito diferente aconteceu em Changsha, na China. Empreiteiros imobiliários fizeram anúncios de um complexo de apartamentos com um belo lago artificial como a peça central. Só que ao se mudarem para esses apartamentos, os moradores ficaram desapontados. Acontece que o lago era uma completa mentira inventada por eles para enganar as pessoas. Em vez disso, eles colocaram uma forma azul de plástico no chão, que não se parece nada com água, mesmo se você apertar muito os olhos. Que truque barato. Se fosse comigo, eu ia pedir meu dinheiro de volta. Bairros misteriosos. Sempre que eu tô num lugar novo, eu preciso do Google Maps para ele me dizer onde ir. E embora nunca tenha me decepcionado, alguns nativos de Los Angeles perceberam o Google alimentando informações totalmente falsas. Ao olhar o mapa, eles notaram bairros inteiros que simplesmente não existem. Mas como assim? De repente, Silver Lake Heights e North Highland Park apareceram, lugares totalmente desconhecidos para as pessoas que viveram a vida toda na cidade. E tão rápido quanto apareceram, sumiram alguns dias depois. Assustador. Agora, antes de a gente perder o rumo, pode haver uma explicação perfeitamente inocente para isso. O Google usa dados para decidir como rotular certos bairros. Mas que dados? Eles são bem fechados sobre isso. Quem garante que os dados não foram puxados de algum corretor de imóveis trapaceiro, tentando fazer uma área parecer mais exótica? Mas, por outro lado, saber que uma empresa tão grande como o Google tem o poder de mudar o nome do lugar onde você vive é meio assustador. Claro, eles mudaram de volta, mas como é que a gente sabe que isso não vai acontecer de
novo ou de forma ainda maior. Seria bem engraçado se um dia você acordasse e descobrisse que seu bairro agora se chama Perdedópolis. Em memória. De vez em quando, todo mundo fica um pouco triste, e às vezes a gente pode fazer coisas das quais nos arrependemos por causa da tristeza. E tá tudo bem, porque você nunca fez algo tão louco quanto esse cara de quem eu ouvi falar em Piltown, na Irlanda. No século XIX, o filho dele foi recrutado para lutar nas guerras napoleônicas, mas quando chegou em casa a notícia de que o filho havia desaparecido e era dado como morto, seu pai ficou devastado, tanto que começou a construir uma grandiosa torre no ponto mais alto da vila, em homenagem ao seu falecimento. Só que as coisas não saíram exatamente como ele planejou. Tomado pela dor, o homem trabalhou incansavelmente dia e noite na construção do seu tributo. Mas depois que 2 andares foram concluídos, adivinha quem apareceu? O seu filho. Acontece que ele tinha desaparecido, mas estava bem. Só tinha levado algumas semanas para retornar a Piltown e ver o pai de novo. Tá, mas não podia ter escrito uma carta? Meu querido pai, aqui na guerra o bagulho é muito louco, não se preocupa comigo, eu tô de boa. Sério, era tão difícil assim? Ainda assim, o homem ficou tão feliz com o retorno do filho que abandonou a torre inacabada, e ela ainda tá de pé. Nos últimos anos, o andar de cima foi convertido em uma torre de armazenamento de água, mas é só isso. Pode não ser tão falso quanto alguns desses outros edifícios, mas uma torre memorial enorme pro seu filho morto que não tá morto é realmente algo bem curioso, então eu tinha que incluir essa história. Fábrica camuflada. Desculpe, mas tivemos que fazer uma pausa para uma reformulação muito necessária. A Fala Sério Soluções Urbanas está de volta com outra oportunidade de investimento incrível, a Boeing Wonderland. Localizada nos arredores de Seattle, é o bairro perfeito para a família. E o melhor de tudo, a maioria das casas tem cerca de apenas 1,80 de altura. Peraí, eu falei 1,80? É isso mesmo. A Boeing Wonderland não é realmente uma cidade de verdade. É uma cidade cenário criada pelo designer de sets de Hollywood John Stuart Dateley. Mas a cidade não é a coisa mais surpreendente, é o que está debaixo dela. Na década de 1930, a fabricante de aeronaves Boeing construiu uma nova instalação para fabricar os bombardeiros B-17 Flying Fortress e os 307 Stratoliners, começando com humildes 5.574 metros quadrados. Em apenas 5 anos, cresceu para incríveis 158 mil metros quadrados e estava produzindo enormes quantidades de aeronaves militares. Mas após os ataques a Pearl Harbor, em que aviões japoneses atacaram uma importante base naval dos Estados Unidos no Havaí, os Estados Unidos foram puxados para a Segunda Guerra Mundial e temiam que essa gigantesca fábrica da Boeing pudesse ser um alvo importante. Então, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos construiu casas de madeira compensada e uma infraestrutura de cidade falsa para camuflar a instalação, fazendo-a parecer com a cidade vizinha. As árvores eram feitas de arame coberto com piche e mergulhado em penas. A grama foi pintada de diferentes tons de verde para parecer mais realista, e eles realmente capricharam. Claro, no chão isso não ia convencer ninguém, só que não precisava. O objetivo era proteger os 30 mil engenheiros americanos que trabalhavam arduamente construindo aviões sob o solo de possíveis ameaças aéreas, e funcionou perfeitamente. Não só a fábrica sobreviveu à guerra, mas continuou produzindo aviões até os anos 80. Porém, por volta de 2010, a fábrica da Boeing foi desativada devido a canos defeituosos e danos causados por terremotos. Então ela foi demolida. Mas uma ideia genial de uma pequena cidade falsa teve um papel enorme no desfecho da guerra. Uma história incrível, né? Fraude chocante. Hoje em dia, a gente considera a eletricidade como algo garantido, mas no início dos anos 1900, a energia elétrica era a grande novidade para Toronto. A cidade começou a trazer energia em linhas de transmissão de alta tensão de Niagara Falls, prontas para serem convertidas em corrente para o consumidor comum. Mas tinha um problema: você precisa de uma quantidade enorme de transformadores, fios e resistores perigosos para controlar a eletricidade, e ninguém queria usar isso na cidade. Além de serem feios, digamos que se uma criança canadense estivesse brincando ali perto e entrasse para pegar o seu disco de hóquei, digamos que as coisas não iam acabar bem. Então a cidade teve que elaborar um plano, e era mais ou menos assim. Devido às janelas ornamentadas e pedras rústicas, esse prédio foi apelidado de O Castelo, mas é na verdade uma estação de energia. Tem até um pesado conjunto de portas de carvalho que se parecem muito com uma ponte levadiça. As crianças canadenses ficam seguras e todo mundo fica feliz. Mas o castelo não é o único disfarce para energia.
energia. Na esquina da Rua Duncan com a Rua Nelson, a subestação D pode não se destacar tanto quanto o castelo, mas esse era o objetivo. Nos anos 1910, esse distrito estava cheio de fábricas, então o prédio foi projetado para se misturar perfeitamente ao ambiente. O mesmo vale para essa casa no número 386 da Eglinton Avenue East. Essa casa modesta parece igual a qualquer outra casa suburbana ao longo da rua. Alguém até cortava a grama toda semana. Só que quando você a vê por trás, parece que alguém está escondendo a energia nos fundos. Genial! Infelizmente, essa propriedade e muitas outras como ela foram destruídas e o terreno foi colocado à venda. Isso porque à medida que a tecnologia avançava, muitas dessas estações transformadoras se tornaram obsoletas, já que estações maiores foram construídas no subsolo. É uma pena que não tenham sido preservadas como uma pequena homenagem ao passado, e eu adoraria fazer uma exploração urbana por dentro. Casas embrulhadas. Quando eu vi essas casas da Rússia, eu não pude acreditar nos meus olhos. A cidade de Suzdal tem uma grande importância histórica. Há muitos edifícios aqui que datam do século XII, mas aí que tá o problema. Quando o presidente russo Vladimir Putin estava prestes a visitar Suzdal em 2013, os oficiais da cidade perceberam que muitos edifícios pareciam não ter sido tocados desde o século XII. Então algum político engraçadinho teve a brilhante ideia de embrulhar todas essas casas feias e dilapidadas em banners gigantes. E bom, julgue você mesmo. Pra mim isso aí tá horrível. Se as janelas falsas já não fossem ruins o suficiente, essa aqui tem até um gato estampado. Meu Deus do céu. A parte mais engraçada é que Putin nunca chegou a visitar. Então foi tudo um esforço inútil. Mas eu me pergunto, como é que deixaram uma cidade histórica tão bonita chegar a tal estado de decadência? Bom, a resposta é bem simples. Muitas pessoas muito ricas vivem em Suzdal, mas em grandes mansões privadas nos arredores da cidade. Só que essas casas no centro da cidade são ocupadas principalmente por pessoas idosas frágeis, sem tempo ou dinheiro para fazer reparos. Além disso, muitos dos edifícios são monumentos históricos protegidos pelo Estado. Então, mesmo que você quisesse dar uma melhorada na parte externa com uma demão de tinta, ia ter que ir à autoridade local, esperar na fila, pegar seus formulários, devolver os formulários, e mais formulários, e mais papéis, e mais burocracia, você já entendeu, né? Então é de se compreender que a maioria dos moradores não se dá o trabalho. Só que não deixa de ser triste. Eu gostaria que houvesse uma luz no fim do túnel, mas mesmo que tivesse, alguma autoridade local ia mandar colocar um banner em cima. Castelos de mentira. Se você tivesse dinheiro ilimitado para comprar a casa dos seus sonhos, qual seria? Uma cobertura de luxo com vista para o Central Park? Uma fazenda enorme com hectares de terra? Talvez até um castelo? Bom, se você é inclinado a essa última opção, tenha certeza de que está valendo seu dinheiro. Durante o século VIII, se tornou uma moda entre a aristocracia rural britânica construir castelos falsos nas propriedades. Embora sejam chamativos e magníficos, eles são completamente decorativos. Esse edifício impressionante fica em Cleverton Down, nos arredores de Bath, na Inglaterra, e foi projetado por volta de 1755. Estruturas como essas são chamadas de follies, e são edifícios arquitetônicos sem um propósito real além de decorar a paisagem. O castelo em Cleverton Down foi projetado puramente para melhorar a vista da casa de alguém em Bath, e olhando para ele por trás de novo, você pode dizer que foi feito só para ser visto de uma direção. Se isso fosse o que eu visse quando o barbeiro segurasse o espelho atrás da minha cabeça, a gente ia brigar. Mas esses ricos extravagantes adoravam. Tem outro desses follies em Hagley Hall, Worcestershire, outro na estrada em Clent Grove, outro em Castle Hill, outro em Devon e 2 em Crum Court. Isso só citando alguns. Agora, não sei quanto a vocês, mas eu nunca contemplei uma bela paisagem e pensei, nossa, sabe o que isso precisava? Um castelão bem grande. Pra mim parece um caso de muito dinheiro e pouca noção. O que você acha? É só um desperdício de material e dinheiro ou tem algo mais por trás? Castelo disfarçado. Então, você viu alguém transformar nada em um castelo inútil, mas e alguém transformando um castelo em um monte de nada? Pois é, acabei de jogar uma carta reverso do Uno em cima de vocês. Quando os cidadãos da cidade de Wolfsburg, na Alemanha, acordaram em uma manhã de 2014, perceberam que o amado castelo de Wolfsburg tinha desaparecido, e no lugar dele estava isso. Felizmente, essa horrível reforma corporativa foi só uma instalação temporária da artista germano-iraniana Bettina Pust. Ela criou uma
fachada falsa composta por 10 arranha-céus, que em algum momento foram os edifícios mais altos do mundo, então montou essa fachada sobre o castelo. Ainda bem, achei que tinham apagado um belo pedaço da história. O trabalho de Pust pretende abordar muitas questões importantes sobre como a arquitetura e os edifícios interagem com o ambiente. E eu não tenho certeza de quais são essas questões, mas se você souber, me conta aí nos comentários. O que eu sei é que ela escolheu Wolfsburg para exibir o trabalho porque é uma cidade relativamente jovem. Embora o castelo seja mencionado já em 1302, a cidade não foi construída ao redor dele até 1938, quando a Alemanha precisava de mais moradias para trabalhadores em uma fábrica recém-estabelecida da Volkswagen nas proximidades. Tá, agora eu meio que entendi, mas tenho certeza de que muitos dos moradores estão muito mais felizes agora que o monumento voltou. Super estreito. Lembra quando mais cedo nesse vídeo eu falei sobre Leinster Gardens? Bom, a uma curta caminhada dali tem outro prédio que foi fortemente impactado pela criação da linha de metrô. Na década de 1860, 23 casas na Thurlow Square foram designadas para serem entregues à Metropolitan District Railway, mas no fim apenas 5 foram demolidas. Então, quando a nova linha foi colocada, restou um pedaço de terra triangular estranho e deslocado. No final dos anos 1800, essa área se tornou um centro para artistas vitorianos, mas com a linha ferroviária tão próxima e com espaço limitado disponível, o terreno permaneceu vazio por muitos anos, até que o engenhoso construtor William Douglas teve a ideia perfeita do que colocar lá e começou a criar isso. Beleza, meu amigo, você fez uma fachada. Grande feito, parabéns. De fora, você diria que não tem como isso ser um prédio de verdade. O seu ponto mais estreito tem só 1,80 de largura, mas por dentro, Douglas conseguiu apertar 7 estúdios de artistas. Deviam ser artistas bem pequenos. Difícil de acreditar, né? Bom, se prepara. Nos últimos anos, esses estúdios com aparência falsa foram transformados em apartamentos de verdade. Não pode ser. E em 2021, um minúsculo apartamento de 54 metros quadrados foi vendido por $1 milhão. Como assim, 1 milhão? Caramba, me parece um pouquinho caro para um cubículo com fogão. Bom, isso mostra que até o que parece falso pode não ser tão falso assim. E chegamos ao fim do vídeo. Qual desses edifícios falsos mais te surpreendeu? Tem algum na sua cidade que eu não tenha falado? Me conta aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.